Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje nós vamos conversar sobre depressão na adolescência. Por que os dias atuais parecem tão propícios à depressão nessa fase? Como identificar e ajudar um adolescente deprimido? Como a família pode contribuir com a saúde emocional de um ente nessa situação? Essas e várias outras questões a gente vai discutir aqui com a Lauren Menotti, que é psicóloga e professora do curso de Psicologia da Unip e da Unital. Tudo bem, Lauren? Tudo bem com você, Sibeli? Seja bem-vinda aqui ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Lauren, para começar, a gente está falando sobre depressão na adolescência. Qual a diferença entre a depressão de fato, aquela depressão que pode ter consequências bem sérias e que pode até, de repente, precisar de medicamentos para o adolescente sair dessa situação, e daquela tristeza profunda? Sim, a gente costuma dizer, né, que tristeza é uma condição, é um sentimento, né, que é muito frequente na nossa vida, principalmente em situações em que a gente tem alguma perda, né? Então, a própria perda da infância e de tudo aquilo que é característico desse momento da vida, né, pode levar a um sentimento de tristeza, a perda de um familiar querido, de um amigo, de uma escola, né, de um lugar em que se mora. A tristeza é esse sentimento que acompanha situações de perda, né, e é uma condição comum, é uma condição cotidiana que faz parte da vida de todos nós e que certamente nós vamos passar por essas situações em vários momentos da vida. Mas ela tem uma condição de ser suportável para a pessoa, né? Ela pode parecer muito difícil de ser superada em algum momento, mas ela tende a ir diminuindo, né? E podendo ser superada. A depressão já é uma condição que tem uma duração maior, né? Então um dos primeiros critérios para a gente definir o que é depressão é o tempo de duração, né? Então é uma tristeza profunda, uma tristeza que não passa, né? E que gera o que a gente chama de uma síndrome amotivacional, ou seja, a pessoa não tem motivação para fazer mais nada, inclusive aquelas situações que antes eram prazerosas. Então é muito comum o adolescente ou mesmo, né, a criança e o adulto ou o idoso, né, além do sentimento de tristeza, terem outras características duradouras, como por exemplo, não ter vontade de fazer nada, uma sensação muito grande de impotência, de fracasso, de desesperança, sentimentos de culpa. Muitas vezes, além da tristeza, isso é muito comum na adolescência, surgem sentimentos de irritabilidade, então a pessoa fica muito irritada por qualquer coisa, às vezes podendo ficar até mesmo agressiva, pode gerar algum tipo de dificuldade para dormir, então ou dormir demais ou dormir de menos. Mudanças muito bruscas no apetite também, né? Então a pessoa passa a comer muito ou passa a comer muito pouco. Atividades de reclusão, né? Então deixa de frequentar a escola, por exemplo, né? No caso do adolescente, acaba tendo prejuízos se esse adolescente já exerce algum tipo de atividade de trabalho, por exemplo, também no próprio trabalho, né? Então, uma diferença importante, né? Tristeza é um sentimento. E depressão é um quadro, né? É uma condição que, além do sentimento de tristeza, é acompanhado por essa desmotivação e outros sentimentos, como de culpa, de falta de esperança, de achar que a vida não vale mais a pena, que nada mais pode retomar superar, melhor dizendo, né? Esse sentimento dessa tristeza. Laura, eu me pergunto assim, se isso não é difícil para os pais identificarem isso, porque de repente os pais que estão vendo o adolescente que pode até estar em depressão, mas está ali, ele fica ali no quarto, fica trancado, não se comunica, ele de repente está num mundo depressivo, mas os pais de repente vão achar que é uma fase da adolescência, que é uma fase de rebeldia, uma fase comum, não quer conversar com ninguém, tá revoltado, tal. Não é difícil para os pais? Como que os pais podem identificar que o filho, de repente, não está só numa simples fase de rebeldia, mas ele está numa situação, de repente, que pode precisar de uma ajuda profissional? Sim, isso é bastante importante, né? É muito comum na nossa cultura que a adolescência seja vista como esse momento
de transição, né? Então, de um mundo infantil, em que a criança tem uma identidade de criança, né? Ela sabe quem ela conhece o corpo que ela tem, o próprio tamanho do corpo, né? E de repente isso muda, né? Muda o corpo, muda a voz, mudam os desejos, muda a própria identidade. Então isso pode levar ao que a gente chama, né, dessa rebeldia do adolescente, desses comportamentos às vezes mais de um certo afastamento da família e uma identificação maior com os amigos, né? Então acho que um sinal importante para os pais ficarem atentos bom, se o adolescente não está nem entrando em contato com a família e nem tendo um suporte dos amigos também, então um adolescente que fica muito recluso, né? Então ele não quer nem conversar nem com o pai nem com a mãe, mas também nem com o irmão, nem com os amigos. Ele começa a perder o interesse, né, e o prazer em atividades que ele costumava ter antes, né? Ou ele passa a desenvolver somente atividades dentro de espaços fechados, então só dentro do quarto, só na internet, só no videogame, né? Então todo o excesso é um indicador importante para a gente, né? Então dormir muito, é muito comum que na adolescência os adolescentes durmam mais do que dormiam antes, né? Quando eram crianças. Mas um adolescente que só dorme, né? Que só fica na internet, que não tem contato nem mais com os amigos, que não desempenha nenhuma atividade em que ele se diga se sentindo bem, tendo prazer, né, ao desenvolver essa atividade. Essas são indicações importantes. Um outro sintoma, né, um sinal importante para os pais é mudanças no desempenho escolar, né? Então, às vezes acontece de terem uma queda, né, do desempenho desse adolescente na escola. Então era um adolescente que tinha boas notas ou tinha um desempenho mediano e de repente ele começa a faltar muito da escola, a sair da escola mais cedo, inventar desculpa para não ir para a aula, ou começa a ter um desempenho muito baixo. Esse também é um sinal importante da gente ficar atento, né? Nem toda mudança de comportamento é patológica, é uma doença, né? Assim como nem toda tristeza é depressão. Mas é importante a gente perceber em que grau isso acontece, né? Então, se isso acontece de uma maneira muito abrupta, muito de repente, e começa a se prolongar por muito tempo, é importante a gente, né, ver se esse adolescente não precisa de uma ajuda, de um tratamento, né? Então, aí buscando o contato com a escola, com psicólogos, com psiquiatras, para dar o suporte necessário para que esse adolescente possa superar esse quadro. Uhum. E uma pessoa em depressão certamente vai precisar de uma ajuda externa, porque ele dificilmente vai conseguir sair dessa situação, principalmente sendo um adolescente, que depende muito dos pais, não é? Sim. Quando a gente já tem um quadro com muitos desses sintomas da depressão, a ajuda é fundamental, né? Hoje os estudos já indicam que a melhor forma, né, de superar os quadros depressivos é a partir da psicoterapia, né, com psicólogos, e a partir do uso de medicamentos, né? Então, muitas vezes a gente fica um pouco assustado, nossa, a pessoa vai tomar um antidepressivo, né? Ou às vezes a gente também banaliza, né? Qualquer tristeza, qualquer dificuldade na vida, a gente corre lá para buscar um medicamento como se isso pudesse fazer com que a gente superasse esse momento de tristeza muito rapidamente ou muito facilmente, né? Os dois extremos são perigosos. A gente negar que temos medicamentos que nos ajudam a superar essa situação de sofrimento é besteira, né? Se a gente tem hoje medicamentos que têm efeitos colaterais muito menores do que nós tínhamos anteriormente e nos ajudam a superar essas condições, por que não fazer uso deles? Mas é preciso de uma boa avaliação para que também a gente não use o medicamento em qualquer situação, né? Numa situação de tristeza, por exemplo, após um término de um relacionamento, uma mudança de cidade, né? Ainda mais nessa fase da adolescência, isso vai gerar tristeza mesmo. É um momento de luto, né? De perda que tem que ser elaborada. Mas se isso começa a se prolongar por muito tempo e trazer muitos prejuízos, a gente precisa sim de ajuda. Certo. Né? Lauren, segundo dados da OMS, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre os adolescentes. A primeira seria acidente no trânsito, a segunda seria a AIDS e a terceira seria o suicídio.
toda depressão, qual que é a relação entre o suicídio e a depressão? A gente estava conversando antes aqui que nem, lógico que nem toda depressão leva ao suicídio, mas nem todo suicídio, que isso é novidade para mim, nem todo suicídio está ligado a uma depressão. Como que é? Qual que é a relação entre o suicídio e a depressão? Joia. Um dos sintomas da depressão, né, que não necessariamente está presente em todas as pessoas que estão deprimidas, né, ou durante todo o curso, né, da existência aí da depressão, é o que a gente chama da ideação suicida, né? Então é muito comum as pessoas dizerem assim, quando estão deprimidas, né, eu gostaria de morrer, eu não tenho vontade de fazer nada, isso é muito comum. O que a gente chama de ideação suicida é a pessoa dizer assim, para além dela não mais querer estar viva, é o desejo de tirar a própria vida, né? Então nem todo mundo que está deprimido tem o desejo de se matar, né? Então a gente fala assim, o desejo de morrer é diferente do desejo de se matar, né? De tirar a própria vida. O desejo de morte, de se esconder do mundo, é muito comum na depressão, mas não é todo mundo que tem depressão que tem o desejo de tirar a própria vida, ou que chega nesse ponto de considerar que nada mais vale a pena e que morrer e produzir a própria morte é a única saída, né? Então a gente às vezes fica um pouco apavorado quando vê um adolescente ou mesmo um adulto em depressão, já considerando que ele vai precisar ficar sendo vigiado o tempo todo, porque ele a qualquer momento pode cometer suicídio. Isso não é verdade, isso é um mito, né? Mas sem dúvida, o suicídio ele está associado sim à depressão, então é comum de grande parte das pessoas que cometem suicídio estarem já sofrendo de quadros depressivos há bastante tempo, mas não são todos os suicídios que estão necessariamente associados à depressão. Então uma coisa que é importante, né, da gente conversar, por exemplo, com um adolescente que está deprimido, é a gente sondar esse desejo de morte, né? E perceber comportamentos que podem estar associados ou que manifestem esse desejo. Porque não é sempre que as pessoas vão chegar e dizer para alguém, ou para os pais, ou para os professores, por exemplo, olha, ontem eu tive o desejo de tirar minha própria vida, ou eu planejei como fazer isso. Isso é um tabu, isso ainda é muito difícil de ser dito, né? Então a gente pode começar a perceber alguns sinais, alguns comportamentos que podem indicar, para além desse desejo de morrer, de desaparecer, essa ideação suicida, né? Essa ideia ou esse planejamento de tirar a própria vida. Nesses casos, quando a gente começa a perceber, né, que o adolescente pode estar planejando, né, dar fim à própria vida, e aí é muito importante que a gente invista, né, num tratamento, construa uma rede de apoio importante para esse adolescente, pessoas que possam estar ouvindo e dando suporte a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para evitar que, né, esse sentimento de desamparo profundo, essa angústia que parece insuportável, possa levar, sim, à morte. A gente está vendo ultimamente muito não sei se é uma onda meio crescente desses filmes. Tem uma série da Netflix agora, Os 13 Porquês. Sim. Teve o jogo da Baleia Azul, que eu ainda não sei se ainda está sendo praticado, o jogo da Baleia Azul, que no final leva o adolescente ao suicídio. Muitas músicas falam muito de suicídio, muitas músicas para adolescentes falam muito de automutilação. Isso reflete... Você acha que isso é um reflexo do que a gente está vivendo hoje, ou isso, pelo contrário, está induzindo, um dos fatores que induzem a depressão adolescente? Olha, de fato, a gente teve um aumento, né, nesse último ano agora, em 2017, um aumento muito grande tanto dos casos de automutilação, né, que se tornaram, assim, muito frequentes, né, no universo aí dos adolescentes, principalmente das meninas adolescentes, né, e os casos de depressão e também de suicídio. Só um segundo, por que meninas? Por que elas se automutilariam mais que os meninos? Tanto a automutilação quanto a depressão na adolescência são 2 vezes mais frequentes em meninas do que em meninos, né? A gente, quando tem os estudos que fazem essa varredura, né, para ver quem são as pessoas que apresentam, em qual faixa etária esses quadros são mais comuns, a gente consegue identificar. E tanto a depressão quanto a automutilação, elas são mais comuns em meninas do que em meninos.
o suicídio é mais comum em homens do que em mulheres, de uma forma geral, né? Isso tem muito a ver com a própria experiência, né, de nós mulheres, adolescentes e adultas, né, na nossa cultura, né? Então, assim, a adolescência para nós mulheres, ela exige um grau maior de transformações, talvez transformações mais profundas de uma única vez, né? Uhum. E isso acaba sendo um dos fatores que levam a essa experiência desse sofrimento e muitas vezes dessa impossibilidade de falar sobre esse sofrimento e que aí começa a se manifestar no próprio corpo, né? Então, as automutilações acabam sendo um recurso que as meninas usam para sentirem, para dar uma forma, para dar algo que se torne visual, né? É possível de enxergar no próprio corpo aquilo que elas estão sentindo. E aí, voltando à tua pergunta, né? Essa é uma pergunta que a gente se faz desde sempre, né? A gente fala muito de suicídio desde lá da época do romantismo, né? No século XVIII, quando a gente tinha lá, então, os romances que falavam assim, né? Que na impossibilidade da experiência do amor, né? Era melhor morrer. E aí a gente percebe que existiam publicações que falavam de suicídio ao mesmo tempo que tinha um número muito grande de pessoas que também se suicidavam. Hoje nós estamos vivendo esse mesmo movimento, né? Nós temos tanto um número maior de formas de se falar sobre suicídio e automutilação nas séries da televisão, na internet, nos programas de TV. Ao mesmo tempo nós temos também um aumento. Então fica aquela pergunta, né? O que leva ao quê? Mas nós temos em vários momentos já ao longo da história que existe uma associação de um número maior de suicídios no mesmo momento em que nós também falamos mais sobre esse assunto. E aí fica a pergunta, né? O que leva ao quê? Devemos ou não devemos falar sobre esse isso, assunto? Né? Eu entendo que devemos falar sim, dando a possibilidade das pessoas se expressarem e conseguirem dizer aquilo que elas sentem, né? Até para poderem ser ajudadas. Laura, você está falando que o suicídio é maior entre as meninas, a depressão, desculpa, é maior entre as meninas. Isso tem a ver com os padrões estéticos que a sociedade, que a gente é criado de uma maneira geral, os padrões que definem magreza, cabelo, né, tudo isso. E tem a ver essa automutilação que as meninas fazem mais do que os meninos, essa depressão que elas enfrentam muito mais, até que ponto o padrão estético, até que ponto a fama, o ser bem aceito nas redes sociais influencia nisso? Isso certamente é um fator, né? Não é o único, mas é um dos fatores de risco, né? Que predispõe as meninas, a tornam mais vulneráveis a essa condição, né? Acho que como você já disse, né, e disse muito bem, nós mulheres temos uma pressão social, né, por estarmos magras, bonitas, felizes, estarmos num relacionamento bem-sucedido, né, com um parceiro, com uma família, com amigos, com amigas, né, com muito mais frequência do que os meninos são cobrados por isso tudo, né? E aí quando as meninas começam a entrar nesse universo, né, e acho que hoje a internet potencializa muito isso, né? Se, como a gente estava falando antes do programa, se a foto foi curtida, se as pessoas, né, me elogiam publicamente, isso acaba colocando as meninas numa condição de talvez sentirem essa cobrança muito mais forte do que os meninos na adolescência. Há algum tempo atrás, né, quando eu era adolescente, por exemplo, era muito comum os casos de transtornos alimentares, né? Então, assim, eram muitas meninas na época do colégio que tinham sintomas que apareciam, né, como anorexia, bulimia. Hoje isso já não é tão comum mais, né? A gente já não vê tantos quadros de anorexia e bulimia nas meninas, mas vemos muitos casos mesmo de automutilação. Então são expressões que têm a ver com uma tentativa de dar forma a esse sentimento, lidar com essa pressão de ser aceita, de estar bem, de estar
sendo amada, né, por seus colegas, por seus pares, que vão se manifestando de formas diferentes, né? E aí a gente percebe o quanto que a cultura tem um papel importante em como que esse sentimento ele vai ter uma forma, né? Em como que ele vai aparecer. Então ele pode aparecer sobre a forma de depressão, de automutilação, de transtornos alimentares, né? Uma preocupação excessiva com o corpo, com a magreza ou com a boa forma, né? Laura, a gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista. Próximo bloco eu quero perguntar para a Lauren sobre o bullying e o cyberbullying, que a gente tem visto muito acontecer com muita frequência aqui entre os adolescentes e entre qualquer pessoa aqui que frequenta as redes sociais. O TV Câmara Entrevista de hoje está falando sobre a depressão na adolescência. Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa com a Lauren Menock, mas a gente volta em instantes.